Cuidado! O conteúdo do presente vídeo foi devidamente classificado como fake news pelo Ministério da Verdade. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Dois socialistas americanos estão atualmente sendo acusados de tentar vender informações sigilosas de submarinos nucleares da Marinha dos Estados Unidos. O julgamento pode resultar na pena de morte ou prisão perpétua para os acusados. O casal Diana Taube e Jonathan Taube teria enviado uma proposta de compra dos segredos militares para autoridades de um país não identificado, mas o serviço de inteligência americano conseguiu acesso às tratativas e logo em seguida, o FBI passou a negociar com o casal como se fosse, de fato, um comprador estrangeiro interessado. Jonathan Taube é engenheiro nuclear do Departamento da Marinha dos Estados Unidos e sua esposa é PhD em antropologia, trabalhando como professora em uma escola particular em Maryland. As negociações entre o casal e o agente secreto duraram alguns meses, nos quais Jonathan forneceu alguns cartões de memória criptografados em troca de pagamentos em criptomoedas. Mas, apesar dos ditos pagamentos, o perfil do casal sugere que ambos podem ter atuado nessa conspiração em prol de objetivos que vão muito além do retorno financeiro. As páginas do Facebook e Twitter de Diana Taube revelam um perfil ferrenhamente anti-Trump e favorável a diversas pautas esquerdistas, como as capitaneadas pelo Black Lives Matter. Para quem não se lembra, o BLM é liderado por figuras que confessam abertamente serem marxistas treinados. Os posts compartilhados também apresentam protestos do tipo Marcha das Mulheres contra Trump e outras manifestações impregnadas de ideologia esquerdista. O que ninguém imaginaria é que essa oposição ferrenha ao conservadorismo americano levaria o casal a empreender esforços que, por pouco, não comprometeram a própria segurança de seu país. Bem, conforme o caso vai ganhando alguns contornos comprometedores, é fácil supor que, independente das evidências, certamente haverá muita gente disposta a negar que o crime praticado pelo casal tivesse alguma relação com militância socialista. A imprensa e os advogados de defesa tentarão certamente a todo custo nos convencer que os réus, apesar de serem pessoas altamente graduadas e no auge de suas carreiras, teriam arriscado enfrentar a cadeira elétrica apenas e tão somente para receber alguns parcos pagamentos na casa dos 10 ou 20 mil dólares. Bem, independente de tergiversações, é um fato plenamente documentado que os Estados Unidos foram e são infestados de agentes comunistas repletos de vontade de apertar o botão da bomba H na primeira oportunidade que aparecer. Aliás, talvez você não saiba, mas os comunistas, desde os anos 40, já tinham conseguido infiltrar diversos agentes no mais alto escalão americano, a ponto de conseguirem detalhes minuciosos do ultra-secreto Projeto Manhattan. Sim, aquele mesmo projeto ultra-secreto que desenvolveu a bomba atômica. O nome Theodore Hall lhe soa familiar? Presumo que não. Entretanto, Theodore foi um dos poucos que sabiam da existência do Projeto Manhattan durante a Segunda Guerra. Mas o que as autoridades americanas fizeram questão de ignorar era que Hall fazia parte da organização estudantil marxista de Harvard, e que também foi colega de quarto de Saville Sachs, outro estudante comunista, filho de imigrantes russos. Foi a partir deles que os soviéticos tomaram conhecimento de vários detalhes do desenvolvimento da bomba atômica. Theodore Hall, conhecido pelos soviéticos como o Jovem, justificava suas ações sobre o pretexto de que era perigoso que apenas os Estados Unidos tivessem acesso ao armamento nuclear, e que precisaria haver um equilíbrio de forças para evitar um cenário apocalíptico. No entanto, o plano do Jovem para evitar um apocalipse era justamente fornecer para Stalin um poder de fogo capaz de jogar o planeta num inverno nuclear. E, aliás, por várias vezes esse cenário chegou bem próximo de acontecer, sendo 2 vezes por conta de um acidente idiota, mas falaremos disso com mais detalhes em uma outra ocasião. Fato é que havia uma série de espiões e informantes de Moscou operando nos Estados Unidos, mas na época, algumas dessas relações eram difíceis de se provar num tribunal, pois para isso o governo americano teria que admitir que conseguiu decifrar as mensagens criptografadas do inimigo, e isso seria abrir mão de uma importante vantagem tática. Outro obscuro nome dessa história é o do cientista George Koval,
também envolvido no Projeto Manhattan e conhecido por também revelar segredos aos comunistas. Assim como no exemplo anterior, a participação desse cientista na espionagem russa somente veio a conhecimento do grande público na década de 90, justamente quando o presidente Putin resolveu condecorar George Koval pelos serviços prestados aos soviéticos. A relação de Koval com a União Soviética é interessante. Mesmo tendo nascido nos Estados Unidos, ele emigrou com a família para a União Soviética, onde recebeu treinamento de espião. De volta aos Estados Unidos, ele estudou no City College, reduto de comunistas americanos. Mas esse histórico não o impediu de se envolver na criação da bomba atômica, que era o projeto mais secreto que havia nos Estados Unidos na época. Ora, a escala de burrice é tão grande que até parece que os americanos estavam implorando para terem seus segredos vazados, não é mesmo? Claro que a explicação pode ser menos burrice e mais intencionalidade. Falando em City College, lá ele conheceu os famosos Julius e Ethel Rosenberg, um casal de espiões comunistas. Eles foram os únicos civis americanos executados pelo crime de espionagem durante a Guerra Fria. Quem não ficou nada satisfeita com a condenação do casal comunista foi a mídia americana, igualmente comunista, que passou a rotular o julgamento como uma perseguição política contra inocentes. A cobertura midiática buscava fazer analogias com a caça às bruxas da Inquisição e também fazia um paralelo com o julgamento das bruxas de Salem. Diversas personalidades famosas saíram em defesa do casal, merecendo destaque o próprio Papa Pio XII, que apelou diretamente ao presidente Eisenhower contra a aplicação da pena capital. Embora a mídia tenha mantido a versão de que a condenação de ambos foi uma injustiça, a queda da União Soviética acabou por confirmar precisamente a participação do casal na conspiração. O reconhecimento do trabalho deles em prol da União Soviética veio justamente de um livro de memórias de Nikita Khrushchev, que detalhou ter recebido de Stalin a informação de que Julius e Ethel Rosenberg ofereceram informações muito significantes para o projeto atômico da União Soviética. Agora que você já tem uma ideia da proporção da penetração comunista nos mais altos escalões da elite americana, fica fácil perceber que a notícia que abriu o vídeo de hoje é apenas uma de uma série de medidas adotadas pelos socialistas em prol de promover sua agenda insana no Ocidente. Além disso, torna-se ainda mais evidente a cumplicidade criminosa da mídia mainstream, principalmente da classe jornalística, que supostamente deveria atuar para lançar luz sobre eventos ocultos dessa natureza. Mas não só a mídia não cumpre com esse papel, como desde sempre vem atuando para abafar as informações e taxar de conspiradores qualquer pessoa que tenha a coragem de desmascarar o hediondo show de horrores que a esquerda promove a nível mundial. Para completar esse vídeo, vamos fechar com uma curiosidade intrigante. Desde os tempos da Guerra Fria, a mídia taxava de loucos os que insistiam em denunciar as conspirações comunistas, usando naquela época o adjetivo macartista para se referir aos seus desafetos. Para esclarecer, macartismo foi o termo usado para descrever a investigação anticomunista promovida pelo senador Joseph McCarthy, nos anos 50, que era ridicularizado pela mídia e pela opinião pública, justamente por afirmar que as instituições americanas estavam repletas de comunistas a serviço da União Soviética. Apesar de enfrentar a pecha de lunático, com a abertura de documentos anti-sigilosos, a realidade nua e crua mostra que, na verdade, a conspiração denunciada por ele era muito maior do que o próprio senador Joseph McCarthy imaginava. A cereja do bolo fica por conta da penetração comunista no gabinete da própria presidência americana. Henry Wallace, vice-presidente da administração Roosevelt, que poderia assumir o cargo diante de alguma eventualidade, já tinha declarado que, se fosse empossado presidente, faria de Lawrence Duggan seu secretário de Estado e Harry Dexter White seu secretário do Tesouro. Ocorre que ambos eram agentes soviéticos. Ainda assim, mesmo os tentáculos soviéticos chegando aonde chegaram, até hoje os livros de história pintam Joseph McCarthy como um conspirador lunático. Hoje a esquerda usa geralmente outros termos para se referir aos seus opositores: negacionistas, teóricos da conspiração, fascistas, dentre outros. Mas de vez em quando, até a esquerda brasileira gosta de usar o termo macartismo para rotular pessoas que, segundo eles, promovem uma injustificada caça às bruxas contra os comunistas.
O adjetivo já foi usado por portais como Brasil 247 para rotular pessoas como Olavo de Carvalho e outros ícones da direita brasileira. Mas baseado em todos os detalhes que trouxemos nesse vídeo, seja por conta de antropólogos socialistas que querem vender informações nucleares para potências estrangeiras, seja por conta de generais americanos que possuem conchavo com o Partido Comunista Chinês, é certo que o mundo precisa de muito mais pessoas como Joseph McCarthy, independente do que a mídia mainstream pense sobre eles. E lembre-se, a única forma de evitar um governo comunista é não ter governo. Se existe governo, não existe liberdade. Obrigada por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Rodolfo Andrello, revisado por Paulo Almeida e narrado por JJ Liber. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em suas redes sociais. Para ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone de campainha. Escreva artigos você também, acesse o nosso site visãolibertaria.com. Até a próxima!